Esse mês de agosto nós estamos trabalhando com orações, com oração. Não só aqui na igreja de Constantina, Canhada Funda e São José, mas todo o distrito nosso, todas as igrejas do distrito Alto Uruguai estão trabalhando com esse tema, oração. E hoje nós vamos ter mais uma ministração. Ontem a gente teve uma ministração sobre oração também, hoje também. Eu vou pedir que a missionária Keila esteja nos fazendo orando por essa palavra. Estende sua mão para cá, nesse momento, e faça uma oração em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai, louvado seja teu santo nome, bendito és tu, Senhor. E nesse momento, abre nosso entendimento para entender as Escrituras. Nesse momento, Senhor, que teu Santo Espírito venha ministrar os nossos corações. Oro para que ninguém saia daqui como chegou, mas saia daqui renovados pela tua palavra. Usa teu servo, derrama sobre ele a unção do teu Espírito. Que não seja ele falando, mas o Espírito Santo falando através dele. Que em nome de Jesus Cristo seja repreendido todo levante contra a tua palavra, Senhor. Distração, sono, tudo que quer atrapalhar e absorver a tua palavra. Mantenha nossas mentes cativas a ti agora, Espírito Santo. E fale conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos sentar um minutinho? Meu querido, minha querida, a gente está falando sobre oração e ontem à noite a gente falou a respeito de Paulo e Silas, dois missionários. E no momento mais terrível da vida deles, em que eles foram açoitados e presos, quem não assistiu ainda, depois até eu vou disponibilizar pelo YouTube também, já está disponibilizado pelo YouTube, a ministração chamada Poder para Quebrar Cadeias. Então, no momento mais difícil da vida de Paulo e Silas, dois missionários que só estavam pregando a palavra, foram acusados por pregar a palavra. Só por isso, foram perseguidos porque estavam pregando a verdade. Foram açoitados, presos, e nesse momento de dor, de dificuldade, de injustiça, eles não abriram mão de louvar, eles não abriram mão de orar ao Senhor. E por que eles podiam fazer isso? Porque eles já tinham uma vida de oração. E nesse momento, se abrem as cadeias, se muda a situação e até o inimigo deles se torna filho na fé. Porque é isso que Deus faz para quem tem vida de oração. Quem tem vida de oração, até o seu inimigo vai se tornar teu filho na fé, vai se tornar pessoa que tu vai levar para Jesus através do teu testemunho de vida de oração. Mas daí algumas pessoas podem dizer, tudo bem, Paulo e Silas, eles trabalhavam com isso. Paulo e Silas eram missionários. Paulo e Silas, eles tinham o tempo todo para orar. Era a única coisa que eles faziam, era orar e pregar, orar e pregar. Viajavam de um lado para outro, orando e pregando. Eles tinham todo o tempo do mundo. E algumas pessoas têm falado várias vezes que hoje em dia é mais difícil, a não ser o pastor, ou um missionário, uma missionária, uma pastora, que trabalha exclusivamente com isso, a gente não tem muito tempo para orar. A gente não tem muito tempo, porque são muitos afazeres. A gente tem muitos compromissos. A gente tem muitas responsabilidades. Desde muito cedo, a gente tem que levantar para estar trabalhando e resolvendo várias coisas, tanto no campo quanto na cidade, não tem diferença. Né? A pessoa no campo tem que levantar cedinho para cuidar da bicharada, para ajeitar, e depois já vai para a lavoura, conforme o tempo tem que fazer uma coisa, conforme o tempo tem que fazer outra. Na cidade é a mesma coisa, tu tem que ir para o escritório cedo da manhã, cidades grandes, tu tem que pegar 2, 3 ônibus, um trem para poder chegar até o lugar do teu trabalho, perde muito tempo, tem muita responsabilidade, às vezes as pessoas têm 2, 3 empregos, eu já tive 2 empregos, é muito difícil, nós não temos tempo. E a gente não vê muitas vezes o agir de Deus na nossa vida, a gente não vê muitas vezes o poder de Deus nas nossas vidas. E nos momentos que a gente precisa de livramento, nos momentos que precisa de cura, a gente não vê isso acontecer, porque, como a gente tem notado, quanto mais tempo de oração a gente tem, mais poder a gente tem. Se a gente assistir o vídeo de ontem, a gente vai ver que Paulo e Silas só puderam orar naquele momento de angústia, porque eles já tinham uma vida de oração antes. Mas nós não temos tempo, né, gente? É tanta coisa. Hoje em dia até criança... É trabalho, de escola, isso parece que a gente não tem mais tempo para orar. Mas eu quero falar para vocês sobre uma pessoa. Paulo e Silas eram missionários.
Mas eu quero falar para vocês de uma pessoa que, apesar de ser tirado da sua família e foi vendido para uma nação estrangeira como escravo, esse alguém, ele foi obrigado a trabalhar para um povo que era inimigo dele. Ele foi obrigado a mudar seu estilo de vida. Ele tentou ao máximo preservar a sua santificação, mas ele tinha que obedecer. Só que ele deu tanto resultado, que esse homem deixou de ser só escravo e se tornou, primeiramente se tornou professor dos professores, professor dos sábios, professor daquelas pessoas. Ele se tornou responsável, como se fosse hoje dizer, ele se tornou reitor de uma universidade. Mais do que reitor de uma universidade, o rei daquele país gostou tanto dele que colocou ele primeiro como governador de uma província. Ele estava dando tão certo, tinha uma província que estava faltando governador. Sabe o que? Vai para governador da outra província. Tinha uma outra província que estava dando problema, tira o governador e bota esse mesmo homem. Já são 3 províncias, 4 províncias, 5 províncias, 6 províncias, 7 províncias, 8 províncias, 9 províncias. Esse homem foi Daniel. Daniel, ele era professor da universidade, ele era chamado de mestre dos magos. Ou seja, ele era mago naquela época, para o povo babilônico, para o povo caldeu. Mago era os sábios, aqueles que entendiam de tudo. Aqueles que entendiam de agricultura, aqueles que entendiam de astronomia, aqueles que entendiam de filosofia, eram chamados de mago. Daniel era chamado mestre dos magos. Ele era o responsável por ensinar os magos. Daniel era governador de 9 províncias. Imagina, ele era praticamente o presidente da república. Ele era governador de 9 províncias, ou satrapias. Ele era um sátrapa, governador de províncias. Imagina a responsabilidade que tinha esse homem. Imagina os afazeres que tinha esse homem. Ele tinha que visitar cada província para ver quais eram as dificuldades, ver documento por documento, expedir documento. Vinha o rei, mandava ordem para ele, ele tinha que ir lá conferir se as ordens do rei estavam sendo compostas nas 9 províncias que ele governava. Ele tinha que dar aula para os novos magos e ele ainda era conselheiro do rei. Esse homem não tinha tempo para nada, né? E não tinha internet. Não dava, tinha que fazer visita pessoal. Então a gente pode dizer assim, coitado do Daniel, que tempo esse homem tinha para orar. Muito bem, mas piorou mais ainda. Porque a Caldeia, que antigamente era chamada de Babilônia, depois mudou de nome, esse reino era um reino que considerava o rei, que considerava o seu líder nacional um deus. Era politeísta, tinha vários deuses, e um dos reis um dos deuses que eles consideravam na religião deles era o rei. Então, o rei tinha que ser adorado como um deus. O rei tinha que ser reverenciado como um deus. Só que Daniel não era politeísta, Daniel não era idólatra. Daniel tinha só um único Deus. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei, Deus de Israel. Esse era o único Deus. Ele não se curvava diante de imagem. Ele não se curvava diante da liderança do seu país, porque ele só tinha um Deus. Ele era assim submisso ao rei. Ele era assim. Imagina, gente, se no Brasil considerassem, qualquer época da presidente, ou homem, mulher, direita, esquerda, não importa. Mas imagina se baixasse um decreto dizendo, a partir de hoje, o presidente ou a presidente, quem quer que seja, é Deus. E a gente tem que orar para ele, a gente tem que adorar ele, a gente tem que... Imagina isso. Foi o que fizeram. Colocaram uma ordem dizendo, a partir de hoje, esse mês, que é o aniversário do rei Dário, o único Deus que pode ser adorado é o rei Dário.
Sério, gente? E quem orar para outro Deus será jogado aos leões. E quem fizer oração para outro Deus será jogado aos leões. E quem cantar canções para outro Deus será jogado aos leões. Só pode orar para o rei Dário. Só pode cantar para o rei Dário. Só pode fazer culto para o rei Dário. Qualquer um que fizer outra coisa para outro Deus será jogado para leões. Bom, Daniel tinha que cuidar de 9 satrapias. Tinha que cuidar ele era governador de 9 estados, vamos dizer assim. De 9 províncias. Ele era professor dos sábios do reino. E já não tinha nem tempo mesmo para orar, né? Coitadinho, não tinha nem tempo para orar. Então para ele não deu problema nenhum, né? Porque ele nem tinha tempo para orar mesmo. Olha quanto trabalho ele tinha. Será que é isso? Quero convidar vocês para abrirem no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 6. Versículo 7 ao 10. Quem encontrar, por favor, se coloque em pé. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 7 ao 10. Daniel 6, 7 ao 10 diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Agora escutem o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Meu Senhor e meu Deus, aqui está a tua palavra. E eu peço, Senhor, agora que teu Espírito Santo revele o Espírito e vida por trás da letra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridas, queridos. Como estava acostumado a fazer? Quando Daniel era um escravo, ele orava 3 vezes por dia, de joelhos, e cantava louvores, dando graças ao rei do Israel, ao Deus de Israel. Quando Daniel se tornou sábio, naquele reino, o apelido para sábio era mago. Quando Daniel se tornou sábio, quando se tornou mago, ele orava 3 vezes ao dia ao Deus de Israel. Quando Daniel se tornou conselheiro do rei, ele orava 3 vezes ao dia para o Deus de Israel. Quando Daniel se tornou mestre dos magos, ele orava 3 vezes ao dia para o Deus de Israel. Quando Daniel assumiu uma satrapia, quando ele se tornou governador de um estado, de uma província, ele orava 3 vezes ao dia ao rei de Israel. Quando ele assumiu 9 satrapias, ele orava 3 vezes ao dia ao rei de Israel. Mudou muita coisa na vida do Daniel, desde a sua adolescência até a sua vida adulta. Ele passou de escravo a uma das pessoas mais influentes do reino. Mas uma coisa não mudou. Ele orava 3 vezes ao dia ao Deus de Israel. Glória a Deus. E chegou um momento em que foi proibido de orar. Não foi proibido de orar. Não foi proibido de orar, mas agora
é para orar só para o rei Dário. Agora é para botar uma estátua do rei Dário na tua casa, se curvar diante da estátua do rei Dário e orar para ele. Agora é para ir diante do palácio do rei Dário, se ajoelhar e começar a cantar louvores ao rei Dário por 30 dias. Agora é hora de fazer cultos para o rei Dário. Não estava proibido de orar, estava proibido de orar para qualquer outro Deus. Agora era para orar para o rei Dário. E o que Daniel fez? Continuou orando 3 vezes ao dia, como sempre fez desde criança. Começou com a idade do Vicente e continuou com a idade da irmã Carmelinda e da irmã Helena. Nunca parou, nunca parou. E as pessoas dizem assim, que tempo tinha Daniel para orar, se ele tinha tantos afazeres, professor da universidade, governador de 9 estados. Ah, meu Deus do céu, ele era conselheiro do rei. Esse homem não tinha vida, esse homem só tinha trabalho. Mas ele agendava o seu tempo de oração. E eu creio, não conheci Daniel, mas eu creio que talvez ele achasse, meu Deus, eu só posso orar 3 vezes. Como eu queria ter mais tempo para orar, mas eu não posso. Eu só posso orar 3 vezes. Eu imagino também, na nossa tradição metodista, a mãe de John Wesley e de Charles Wesley, a Susana Wesley, 19 filhos. 19 filhos. Não existia internet também. Não existia luz elétrica. Não existia máquina de lavar roupa. Não existia água encanada. Não existia, era tirar água do poço. Não existia máquina de lavar roupa. 19 filhos. 19 filhos. Susana Wesley orava todos os dias. John Wesley, 1 hora por dia. E fazia um devocional, uma pastoral com cada filho 1 vez por semana. E ainda ensinava os filhos a ler pela Bíblia. Porque não tinha escola pública. De Susana Wesley, grandes homens vieram. Entre eles, John Wesley, fundador do metodismo. E Charles Wesley, o maior compositor de hinos da história. Charles Wesley compôs 9.000 hinos. A canção que nós estávamos cantando, na primeira canção que nós cantamos hoje, é a de Charles Wesley. E tantas outras. Mas a mãe de Charles Wesley, sem máquina de lavar roupa, sem água encanada, sem luz elétrica, sem internet, 19 filhos, não abria mão de orar 1 hora por dia. John Wesley, ele era professor da universidade e pastor. Ele tinha 2 trabalhos. Hoje em dia existe muito isso, né? 2 empregos. Mas John Wesley, professor da universidade e pastor. Ou ele estava na universidade dando aula, ou ele estava na igreja fazendo culto. E mais do que isso, fora dos horários de culto, ele reunia pessoas para evangelizar. Fora dos horários de culto, ele reunia pessoas para fazer discipulado. Que tempo esse homem tinha? Mas ele não abria mão de orar 3 horas todos os dias. Ele levantava mais cedo para poder orar. E esse homem, quem assistiu a ministração do pastor Eliseu no Seminário Mundial de Metodismo, ele provou por A mais B, por argumento histórico, que John Wesley influenciou mais a humanidade do que vários outros grupos juntos, somados. Daniel influenciou a sua geração e se tornou um dos homens mais influentes do reino. John Wesley se tornou um dos homens mais influentes da humanidade. E se tu pegar todos os grandes homens de Deus, cada uns foram grandes homens de Deus, porque Charles Wesley, né? Charles Wesley não abria mão de orar 3 horas por dia. Todos os homens, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus,
eles tinham várias coisas diferentes. Uns foram grandes homens de Deus porque foram importantes para a igreja. Outros foram grandes homens de Deus porque foram homens da ciência e deram um bom testemunho na ciência. Outros foram grandes homens de Deus porque alcançaram vidas. Outros foram grandes homens de Deus porque produziram grandes coisas. Outros foram grandes homens, mulheres de Deus, tanto homens como mulheres de Deus, porque fizeram vários feitos diferentes. Mas uma coisa está em comum com todos eles e com todas elas. Eram pessoas de oração. Daniel preferiu sofrer pena de morte do que parar de orar. Eu vou repetir de novo. Daniel podia ter dito assim para Deus: Deus, eu tenho sido fiel a Ti todo esse tempo. Desde criança, Senhor, eu tenho orado para Ti 3 vezes ao dia. Me dá um desconto esse mês, porque eu não vou poder. Eu não vou lá orar para o Dário, Senhor. Mas me dá um descontinho só esse mês. Mês que vem eu volto a orar. Daniel não podia ter falado isso? Pois Daniel preferiu sofrer pena de morte do que abrir mão do seu tempo de oração. Porque Daniel entendeu que era o tempo de oração que tirou ele da casa dos escravos para ser um dos homens mais poderosos do reino. Daniel entendeu e que era Deus que protegeu ele a vida toda. Então ele não abriu mão de Deus. Vai ser jogado na cova dos leões, vai ser condenado à morte. Tudo bem, mas eu vou condenado à morte orando. E Daniel foi condenado à morte, porque pegaram ele orando para Deus de Israel. Jogaram Daniel numa cova com leões famintos. Era a forma com que se matava os hereges que não adoravam o Deus Dário. Jogaram ele na cova dos leões. Daniel talvez não soubesse que ia sobreviver. Ele pensou: tive uma vida boa. Talvez, a Bíblia não diz, eu só estou supondo. Daniel sendo levado para a cova dos leões pensando: Deus me deu uma vida boa. Deus já me deu tudo o que tinha para fazer. Eu era escravo e agora Deus me tornou um dos homens mais influentes do reino. Tive uma vida boa, tive uma vida feliz. Agora eu vou ser devorado pelos leões e vou acordar na glória de Deus. Talvez Daniel tenha pensado nisso. Mas assim como Paulo e Silas estavam presos e pensando: Paulo, Silas, vamos orar? Vamos. Melhor que isso, Paulo, vamos cantar. Porque terminou a nossa vida, então vamos pelo menos glorificar pela vida que Deus nos deu. E Deus abalou o presídio e libertou Paulo e Silas. Da mesma maneira, o rei jogou Daniel na cova dos leões. Preste atenção, porque tem muita ligação com a pregação de ontem. O rei, ele não era inimigo de Daniel. O rei era até amigo de Daniel, mas ele tinha que cumprir o padrão que ele mesmo assinou. E se ele assinou que qualquer um que orasse fosse condenado à morte, ele tinha que cumprir. E jogou Daniel na cova dos leões. Leões famintos. E no outro dia, o rei Dário, sentindo falta do seu amigo, do seu conselheiro, vamos lá para juntar os restos do Daniel e pelo menos dar um enterro para ele. Vamos lá juntar os ossinhos que os leões não comeram. Vamos fazer uma homenagem pelo menos para o mestre dos magos, meu amigo. E de repente, quando o Dário chega na boca, lá embaixo onde está o leão, e enxerga a sombra de uma pessoa. E o rei diz assim: Daniel, teria teu Deus te protegido da fúria dos leões? Glória a Deus. E Daniel, vivo, os leões lá num canto. E Daniel, o que ele estava fazendo? Orando 3 vezes ao dia. Glória a Deus, aleluia. E eu acredito que os leões não podiam estar até orando junto. Eu já vi bichinho fazendo isso, né? Quando o cachorrinho, né? Os donos do cachorro vão orar, os cachorros baixam a cabeça e oram junto. Eu acredito que os leões deviam estar orando junto.
Não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que Daniel estava vivo. E mais uma vez, Daniel é tirado da cova dos leões e o rei Dário, que foi usado pelo diabo para tentar matar Daniel, diz assim: seja editado em todo o reino que não há Deus a não ser o Deus de Daniel. Um ímpio. Dário não era crente, mas ele viu o poder de Deus na vida de Daniel e se converteu. Porque Daniel não abriu mão, apesar de todo o trabalho que ele tinha, apesar de todas as responsabilidades que ele tinha, apesar do seu cansaço, ele não abriu mão de orar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a quem nós servimos hoje. Meu querido, minha querida, eu creio que assim como o rei Dário, que jogou Daniel na cova dos leões e depois se converteu pelo testemunho, eu creio que essas pessoas que têm te acusado, essas pessoas que têm apontado o dedo para ti, essas pessoas que têm causado tristeza na tua vida, mas quando virem o poder de Deus na tua vida, elas vão deixar de ser instrumentos do inimigo e vão ser também teus filhos e filhas na fé. E logo, logo, essa pessoa que tem te acusado, essa pessoa que tem te prejudicado, vai estar aqui contigo, nessa igreja, dando testemunho. Assim como Dário deu testemunho. Não há outro Deus, não há Deus maior, a não ser o Deus de Daniel. E as pessoas vão dizer: não há outro Deus, não há Deus maior, a não ser o Deus da Ana Paula, a não ser o Deus da Daiane, a não ser o Deus da Carmelinda, a não ser o Deus da Helena, a não ser o Deus de Danielson, a não ser o Deus da missionária Keila, a não ser o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Deus, mas é preciso que a gente recupere a vida de oração e paremos de dar desculpa. Eu não tenho tempo para orar. Como não temos tempo para orar, gente? E eu não falo acima de vocês. Eu me coloco junto nessa palavra, porque essa palavra também me exorta. Eu também sou professor, eu também sou aluno, sou professor, sou pastor, coordenador de pastoral regional, e às vezes eu me dou essa desculpa: eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado para orar. Deus me deu uma estratégia. Tem muita atividade durante o dia, e eu não tenho tempo para interceder. Deus me deu a estratégia. Eu estou levantando às 4 horas da manhã para orar por vocês. 4 horas da manhã é horário de orar em intercessão. Outras horas, tem horas também que eu e a missionária Keila oramos juntos. De manhã eu oro individualmente. À noite eu e a Keila oramos juntos. E de madrugada eu oro por vocês. Foi a estratégia que Deus me deu para mim não cair nessa mentira do diabo que a gente não tem tempo. A gente tem tempo, gente. Deus nos deu 24 horas por dia, e nessas 24 horas por dia, Deus nos dá tempo para a gente orar. Deus nos dá 168 horas por semana, e nessas 168 horas por semana, a gente pode dar 2 horas dessas 168 para estar aqui orando em comunidade. Nessas 24 horas por dia, a gente pode dar, sim, um tempo reservado para oração. A gente tem reclamado tanto que Deus não faz milagre hoje em dia. A gente reclama de Deus. Deus, por que tu não cura? Deus, por que tu não salva? Deus, por que tu não restaura a minha família? Deus, por que tu não me traz provisão? Mas qual tempo a gente tem dado para Deus, para Ele agir com poder na nossa vida? Daniel foi de escravo a maior influência do reino dele. Deus quer, tu está numa situação de escravidão, tu está numa situação de opressão, Deus quer te tirar dessa situação e te colocar como destaque aqui na comunidade, como referência na comunidade. Mas é preciso pagar o preço da oração. Não reclame de Deus pelo poder de Deus não estar se manifestando na tua vida. E eu não falo isso para vocês, queridos e queridas, eu falo isso para mim. Nós não temos esse direito.
porque nós não temos tido tempo com Deus. É na presença de Deus que Deus nos reveste de poder. E aí sim os milagres acontecem. Essa igreja não pode ser a maior aqui da comunidade, porque não é. Mas essa igreja pode ser revestida do poder do alto e ser a igreja que realmente faz milagre. Amém. Não se o pastor orar. O pastor precisa orar. Mas se a igreja começar a orar, o poder de Deus vai se fazer. E até aqueles que acusam a igreja vão se tornar nossos filhos e filhas na fé. Porque assim foi com Paulo e Silas. O carcereiro virou filho na fé deles. Assim foi com o rei Dário. O rei Dário que acusou Daniel e que jogou Daniel na cova dos leões se tornou filho na fé de Daniel. Assim será contra todos aqueles que nos acusarem, quando nós pararmos de inventar desculpas. Isso vale para mim. Eu assumo que isso vale para mim. Porque houve tempos na minha vida que eu orava muito mais do que eu oro hoje. Eu preciso orar mais. Meu querido, minha querida, nós precisamos orar. Não dê desculpas. Organize tua agenda. E tenha um tempo de qualidade com Deus. Se não pode, 3 horas, como fazia Daniel e John Wesley, ore 2 horas. Se não pode 2 horas, ore uma que seja. Mas não abra mão. A oração tem que fazer parte. Ontem eu falei e eu quero repetir de novo o que Tozer, o reverendo Tozer, um grande avivalista do início do século XX, ele diz assim, perguntaram para Tozer, o que é mais importante, meditar a Bíblia ou orar? E Tozer respondeu, o que é mais importante para um passarinho? A asa direita ou a asa esquerda? Meu querido, minha querida, a meditação da palavra faz a gente entender Deus. E a oração nos reveste do poder dele. A gente precisa das duas coisas. Se a gente só ora e não conhece a Bíblia, nós estamos fracos e não alcançamos altos voos. Se a gente só lê a Bíblia, mas não ora, a gente fica fraco e não alça altos voos. Mas se a gente lê a Bíblia, medita na palavra de Deus, ouve pregação e tem uma vida de oração, não existe presídio, não existe leão, não existe barreira que possa, porque Deus nos levanta como águias e a gente alça voos altos. Vamos orar. E eu quero te convidar agora nesse momento para ficar em pé. Nós não vamos ter tempo para fazer tempo de oração, né? Mas nós vamos sim. Eu vou invocar, e nesse momento não me deixe orar sozinho. Ore junto. Vamos levantar um clamor. Tem várias formas de oração. Um dia eu quero pedir para a missionária Keila trazer um estudo sobre as diferentes formas de oração. Agora nós vamos levantar um clamor. Clamor é todo mundo orando em voz alta ao mesmo tempo. Pelo mesmo motivo, a gente vai pedir, Senhor, desperta na tua igreja. Aqui na Canhada, aí em Constantina, em São José, desperte na igreja metodista o espírito de oração. É isso que nós vamos clamar ao Senhor. Juntos, vamos estar orando juntos. Meu Senhor e meu Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa manhã, pedindo, clamando, que Teu Espírito Santo nos conceda, Senhor, um espírito de oração. Desperta, Senhor, cada família, cada irmão, cada irmã. Desperta, Senhor, para a necessidade de termos momentos contigo. Pai, acorda-nos no meio da madrugada para que tenhamos experiências contigo. Pai amado, em nome de Jesus, desperta na tua igreja, Senhor, um compromisso de oração, como teve Daniel, como teve Paulo e Silas, como teve John Wesley, Susana Wesley, Charles Wesley. Pai amado, desperta momentos de oração, que a tua glória se manifeste, Senhor, nas nossas orações em secreto no nosso quarto. Senhor, que a tua glória se manifeste nas nossas orações com a família. Senhor, que a tua glória se manifeste, Senhor, quando nos reunimos nessa casa de oração para declarar, Senhor, a tua bênção, para declarar, Senhor, juntos. Pai amado, desperta o espírito de oração e nos reveste como intercessores, como intercessoras.
Reveste-nos, Senhor, como adoradores e adoradoras. Pai amado, que nós possamos recuperar a intimidade contigo, como teve Daniel, como teve Paulo e Silas, como teve tantos homens e mulheres que pela oração te encontraram, que possamos ser encontrados, Senhor, desde criança. Pai amado, eu coloco o Senhor, invoco para essas crianças que estão aqui, porque Daniel também foi uma criança fervorosa. Pai amado, desperta nessas crianças o desejo de orar. Pai amado, desperta nessas jovens, homens e mulheres jovens dessa comunidade, o desejo de orar como Daniel fez. Pai amado, desperta também, Senhor, renova nos anciãos e anciãs da nossa comunidade o desejo, o ardor pela oração. Pai amado, possamos não ser talvez a igreja mais rica, a maior igreja da nossa comunidade, mas que sejamos a igreja que mais ora, a igreja que mais sente o teu poder, a igreja que mais recebe o revestimento espiritual, a igreja que multiplica os teus dons e frutos, a igreja que ora de todas as maneiras. Pai amado, desperta nessa comunidade uma igreja que ora em nome de Jesus. E quem concorda e aceita e acolhe e recebe essa oração, diz amém.